Dia da mentira. Vamos falar um pouquinho sobre mentira e por que meu filho mente? Eu ouço muitas mães se queixarem sobre isso, dizendo, né, que a criança tá mentindo e agora o que que eu faço? Então vamos trazer algumas considerações aqui rápidas sobre esse tema, tá bom? Pensando aí nesse dia de hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender, que é muito importante. Por que as pessoas, em geral, mentem? Ou para fugir de uma punição, ou para não desagradar. Esses são os dois motivos básicos pelos quais a gente mente, tá? Então, ou porque eu sei que se eu falar a verdade vou ser punido, ou porque eu não quero desagradar aquela pessoa. Então, eu minto, né? Para não desagradar, não gerar um problema, um conflito. Então vamos pensar, se a criança tá mentindo pra mim, provavelmente ela tá num ambiente em que ela sabe que ela não pode falar a verdade. Então ela tá sendo punida pelos seus comportamentos, pelos seus erros. Então ela tende a mentir. Olha só, gente, como isso é grave, né? É importante a gente falar sobre isso, tá? Então, se a criança está num ambiente assim, punitivo, ela vai querer mentir, ela vai tender a mentir porque ela quer se proteger, ela precisa se proteger. Tá? Então ela aprende a mentir. Então é isso mesmo, Lívia? A gente ensina as crianças a mentirem? Isso mesmo. A gente ensina as crianças a mentirem quando a gente não deixa elas falarem a verdade sem serem punidas. Ok? Então a gente precisa estar muito, muito atenta a isso. Ah, Lívia, mas tem horas que a minha criança, ela fala coisas que não são verdade, mas que, sei lá, são da brincadeira dela, da fantasia dela. Sim, existe esse momento que a criança confunde mesmo a fantasia e a realidade, e aí ela tende a falar da fantasia como se fosse realidade. Não é uma mentira, né? É de fato uma confusão aí que ela tem por um período, normalmente aí até os 5 aninhos, isso é mais comum, tá bom? Então, normalmente as crianças, elas começam mesmo a mentir, né, assim, a partir dos 2 anos, quando elas já percebem as consequências disso, né, no ambiente que elas estão. O que mais que eu queria falar pra vocês? Eu fui anotando aqui, vamos lá. Então, nós somos o exemplo. Às vezes, coisas muito pequenas, a gente pode estar modelando a mentira. Então, vamos supor que, sei lá, toca o telefone e aí, né, eu tô ali disponível. E aí é pra mim, meu filho atende, eu falo assim, fala que eu não estou. Você tá ensinando seu filho a mentir, tá? Então são coisas muito banais, às vezes, do nosso dia a dia, que a gente tá ensinando as crianças a mentirem, sim, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. E além disso, às vezes nem é algo que acontece diretamente com a criança, mas ela observa a gente falando algo que ela sabe que não é real, que não é verdade. Então nós somos o modelo, ela tá observando o tempo todo. Então se ela observa que nós mentimos, ela vai entender o quê? Tá ok mentir, mamãe mente, então também minto, tá ok, tá ok. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essa questão, ok? Ok, que mais? Muitas vezes a gente também incita a mentira quando a gente pergunta algo que a gente já sabe a resposta. Então, sei lá, quebrou o meu vaso. Eu sei que foi a criança. Eu sei que foi meu filho. Eu vi. Ou alguém me falou, eu sei que foi ele. E aí eu pergunto, quem foi? Então eu tô convidando ele a mentir, porque quebrou meu vaso. Ele tá com medo, porque ele sabe que ele fez algo errado. E se ele tá num ambiente em que errar não é permitido, ele vai mentir. Percebem? Então, tudo está interligado aí. A gente tem que ter assim, ó, orelhas em pé, olhos bem abertos pra ficarmos atentos a essas questões, tá? Então, a gente precisa aí ter cuidado pra não perguntar, criar essas armadilhas, né? Essas perguntas que são armadilhas para as crianças, porque elas vão tender aí a mentir. Se você sabe que foi a criança que fez algo errado, simplesmente diga, eu vi que você quebrou o vaso, eu vi que você
não fez a tarefa de casa que era para ser feita. E agora, como você pretende resolver isso? Se a criança tem essa noção, né? Essa segurança de que se ela disser a verdade, tá tudo bem, eu vou acolher e vou trabalhar com isso e vou ajudá-la a reparar ou a construir uma solução, ela vai tender a falar a verdade, sempre. Até, às vezes, né? Até demais, como eu vivencio aqui, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, né? Se manter calma. Se você viu que a sua criança mentiu, calma. Muitas mães se apavoram, não falam assim, nossa, ela tá mentindo, isso é um desvio de caráter, isso é horrível e não. Então, antes a gente precisa analisar tudo isso que a gente já falou aqui, tá? Todo esse contexto que a gente tá criando para essa mentira aparecer ou não. E outra coisa, não necessariamente não é um desvio de caráter, tá? As mentiras, elas acontecem e tem transtornos em que as pessoas costumam mentir, sim, mas são muito raros, sabe? Não se descabelem por causa disso, ok? Vamos tentar entender qual é o motivo da mentira, por que essa mentira tá aparecendo aí na sua casa, ok? E a gente vai sempre, claro, explicar as consequências de não dizer a verdade. Aí tem aquelas histórias que a gente pode usar também, né, das histórias pra ilustrar mesmo a questão da mentira, como não é legal a mentira, tá? E aí a gente precisa realmente estar preparado para ouvir as verdades, porque muitas vezes a gente não tá preparada para ouvir as verdades. E aí, de novo, nosso filho vai perceber e vai mentir para nos agradar. Olha só, gente. Isso é muito sério, né? Eu, assim... eu quero muito que minhas filhas cresçam sem essa necessidade de me agradar, porque eu sei o peso que é isso, sabe? Não quero não. Quero não que elas tenham esse peso. Vocês também sentem aí esse peso de agradar? Me contem. Me contem se faz sentido pra vocês. Então, muitas vezes a mentira vem com essa necessidade de agradar, né? Porque, como a gente sempre diz, né? E é a linha que eu sigo, a teoria que eu acredito, que as pessoas, elas têm uma necessidade básica de se sentirem aceitas e amadas e pertencentes. Então, para ter isso, às vezes a gente precisa mentir. A gente acha que precisa mentir, olha só. A gente vai tentar conseguir isso de qualquer forma. E às vezes a gente consegue mentindo. Mentindo até sobre quem nós somos. A Amanda tá dizendo aqui, prefiro a verdade do que o agrado também. Sim, mas sabe, Amanda, às vezes são questões tão profundas que, olha, a Márcia também tá dizendo que prefiro a verdade. Sim, nós preferimos a verdade, mas será que a gente está preparada para lidar com a verdade? Sem punição, qualquer que seja ela, mesmo que ela vá contra, né, a tudo, sei lá, que a gente acredita, ao que a gente idealizou para os nossos filhos, tá? Então, assim, só vivenciando para a gente realmente poder ir sentindo isso, né? Mas eu acredito muito também, na verdade, em cada criança poder ser quem ela veio para ser, né? Um assunto bem complexo mesmo, Amanda, bem complexo, tá? Não é uma live aqui de 10 minutos, como eu planejo, é só para chamar a atenção mesmo de vocês para esse assunto, tá? Mas é algo muito mais profundo do que só, né? Não vou punir e tá tudo certo. Não, é muito mais amplo que isso. A gente vai precisar lidar com as nossas expectativas, se a gente tá pronta para ouvir as verdades da criança, né? Para encarar esse filho real. Às vezes a gente não consegue encarar nem nós mesmas, né? A nossa verdadeira face, a nossa mãe real que nós somos, né? Às vezes é muito difícil a gente conseguir encarar essa mãe real. Então a gente vai precisar abraçar essa realidade mesmo, mães reais, filhos reais. Sair dessa, né, expectativa para poder encarar as verdades. Tá bom? Então é isso.
também a gente precisa ter muita cautela para não rotular, né, as crianças de mentirosa ou de qualquer outra coisa. Hoje à noite a gente vai falar mais sobre rótulo, num post que eu vou colocar para vocês. Então, assim, vamos olhar para essa questão, porque ela é importante. Porque meu filho mente, esconde aí, né? É aquela história do iceberg. A mentira é a pontinha do iceberg. Tem um monte de coisa que a gente precisa considerar. Um monte. E um monte delas tem a ver muito mais conosco do que com a criança. Tá bom? Então fica aqui meu convite para você refletir sobre esse assunto. Vou deixar o meu convite também para você seguir o meu novo perfil. Em breve esse perfil ele vai acabar e eu vou começar um novo perfil com coisas novas, projetos novos e muita coisa boa, tá? Então se vocês tiverem vontade de continuar me seguindo, continuar tendo o meu conteúdo, vocês podem me seguir, né, no meu novo perfil. Tá lá nos stories o arroba novo. O arroba novo também ainda não tá em construção. Cada hora é um arroba novo. Vocês sigam lá que vocês vão ver toda essa construção junto comigo. Combinado? Um beijo pra vocês e até a próxima. Bom final de semana, bom feriado, bom tudo pra vocês. Beijo, beijo, beijo.